Estamos acompanhando notícias de última hora no caso de Monique e Spencer Tepe. As autópsias do casal acabam de ser divulgadas. O ex-marido de Monique Tepe, Michael McKee, um cirurgião vascular, está agora sob custódia, acusado de atirar e matar o casal no meio da noite. O que a autópsia revela sobre quantos tiros foram disparados, com os filhos do casal por perto. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de começarmos este episódio de On the Case, um dos programas mais vistos no YouTube, precisamos falar sobre nosso parceiro e patrocinador, Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos. Eles são um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares, quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil US. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões 40 vezes o valor da seguradora. Morgan & Morgan facilita lutar pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com/OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o QR Code na tela. Acabamos de receber as autópsias de Spencer e Monique Tepe. Agora, Spencer Tepe era dentista e ele não apareceu para trabalhar na manhã de 30 de dezembro em Ohio. Colegas de trabalho dizem que ele era muito confiável, amava o trabalho. Então, quando ele não apareceu, foi muito preocupante. Esses amigos e colegas também afirmam não ter conseguido contato com Monique Tepe, esposa de Spencer. Ela era dona de casa e cuidava dos 2 filhos do casal, de 4 e 1 ano de idade. Foi logo depois das 10 horas daquela manhã, de 30 de dezembro, que um amigo entrou na casa de Spencer e Monique e eles fizeram uma descoberta terrível. Eles dizem que encontraram o corpo de Spencer. Os Tepe foram mortos a tiros no quarto do 2º andar. Os filhos estavam em casa, mas não se feriram. As autópsias mostram que Spencer e Monique foram baleados várias vezes. Spencer foi baleado 7 vezes, de acordo com sua autópsia, e a de Monique diz que ela foi baleada 9 vezes. Há detalhes nesses relatórios que podem desempenhar um papel importante neste caso daqui para frente. Agora vou chegar a essas informações em apenas um momento, mas eu também quero falar sobre como estão as coisas agora com o homem que a polícia diz ser responsável por esse crime terrível. Terrível. O nome dele é Dr. Michael McKee. Ele tem 39 anos e atualmente está na cadeia do condado de Franklin, em Ohio. E este é o vídeo de quando ele chegou pela primeira vez à cadeia em Ohio. O vídeo de admissão mostra ele calmamente, seguindo as ordens dos policiais enquanto troca suas botas por chinelos. Isso foi logo depois que ele foi extraditado de Illinois, onde morava, onde trabalhava como cirurgião vascular, e ele abriu mão da extradição, trazendo-o de volta para Ohio para enfrentar as acusações. E agora, McKee está enfrentando um total de 5 acusações. Ele se declarou inocente de todas elas, 4 por homicídio qualificado e 1 por roubo qualificado. Também há uma especificação nas acusações dele de que ele supostamente usou algum tipo de silenciador quando atirou e matou Monique e Spencer Tepe, de acordo com a polícia. Ainda não está claro como Michael McKee teria entrado na casa dos Tepe na noite dos assassinatos. No meio da noite, nas primeiras horas da manhã do dia 30 de dezembro, a polícia disse que não havia sinais de arrombamento, mas eles não deram muitos detalhes além disso. Agora, McKee entra nessa história. A ligação dele com os Tepe é através de Monique Tepe. Ele era casado com Monique Tepe. Foi um casamento muito breve. E faz cerca de 1 década que eles se divorciaram. Em certo sentido, parece que isso poderia ser história antiga, mas de acordo com a polícia, não foi o caso. Esse casamento que Michael McKee teve com a então Monique Saboterski foi rápido, durou de 2015 a 2017. Monique entrou com o pedido de divórcio em 2017, já estando fisicamente separada de Michael McKee há mais de 6 meses, segundo documentos do tribunal. McKee
morava na Virgínia. Foi lá que ele estava fazendo sua residência para se tornar cirurgião. Monique tinha morado com ele por um tempo, mas depois ela voltou para Ohio, perto de Columbus, para morar com a família. E foi lá que ela entrou com o pedido. O divórcio desse casamento parecia ter ocorrido, pelo menos pelos documentos e superficialmente, de forma relativamente amigável. Ambos ficaram com seus carros. McKee ficou com a casa na Virgínia, em Roanoke, onde eles moravam, e o juiz concedeu o divórcio para Monique com base em incompatibilidade. Foi isso. Esse divórcio foi finalizado um mês e meio depois que Monique entrou com o pedido em 2017. Mas esse casamento, esse divórcio, essas são as razões que a polícia acredita que Michael McKee supostamente matou o Stepp. Um motivo específico. Por que naquele dia? Por que na véspera do Ano Novo? Por que no meio da noite? Por que fazer isso? Isso ainda não foi divulgado pela polícia, mas a polícia de Ohio classificou isso como um ato de violência doméstica. Agora, sabemos que McKee, supostamente, já havia perseguido o Stepp antes de 30 de dezembro. Isso foi um desdobramento assustador que surgiu na última semana. Volte para 6 de dezembro. Monique e Spencer Tepp. Eles estavam em Indianápolis porque a universidade onde estudaram, Ohio State, estava jogando a final do campeonato de futebol americano da Big Ten lá contra Indiana. Então eles saem para assistir ao jogo e, enquanto estão no estádio, a polícia diz que o Dr. Michael McKee, que novamente mora em Chicago e trabalha em Rockford, Illinois. Mas naquela noite, a polícia diz que ele estava em Columbus e alega que Michael McKee estava na casa de Spencer e Monique Tepp. Agora, a polícia escreve que tem um vídeo de McKee em 6 de dezembro, mais de 2 semanas, antes de ele supostamente matar os Tepp. Eles dizem que ele estava na cartilagem da casa dos Tepp, que é a área direta que cerca a casa, e dizem que tem um vídeo mostrando ele saindo dessa propriedade, algumas horas depois. Agora, o documento também diz que no jogo do campeonato Big Ten, amigos disseram à polícia que Monique saiu desse jogo no segundo tempo e voltou para o hotel onde ela e Spencer estavam hospedados. E amigos disseram à polícia que Spencer contou a eles que Monique saiu do jogo porque estava chateada com algo envolvendo seu ex-marido. Agora, a polícia não deu mais detalhes além dessa parte da história. Não está claro o que foi sobre Michael McKee naquela noite que a deixou chateada, a ponto de ela sair do jogo no segundo tempo. Não está claro o que a polícia acha que Michael McKee fazia na casa dos Tepp quando eles não estavam presentes. Agora, eu sei que disse que, à primeira vista, o casamento entre Michael McKee e Monique parecia amigável, mas segundo um depoimento recém-divulgado, os detetives de homicídios dizem que não era o caso. Desde o início da investigação, pessoas próximas aos Tepp disseram à polícia que Michael McKee era alguém que deveria ser investigado por esses assassinatos. Amigos e familiares de Monique disseram aos detetives que Michael McKee havia sido abusivo no casamento, que ele fez inúmeras ameaças à vida de Monique durante e até depois do casamento. Essa citação é arrepiante. Uma testemunha disse aos detetives que Monique Tepp acusou Michael McKee de sexo forçado, sem consentimento e estrangulamento, acrescentando mais detalhes. Outra testemunha identificável disse aos detetives que Michael D. McKee havia dito a Monique que poderia matá-la a qualquer momento e que a encontraria, compraria a casa bem ao lado dela e que ela sempre seria sua esposa. É assustador. Também é assustador ler as autópsias tanto de Spencer quanto de Monique Tepp. Spencer Tepp levou 7 tiros. Ele tinha ferimentos na cabeça, pescoço, tronco e membros, de acordo com o legista adjunto. O relatório afirma ainda que Spencer vestia shorts e usava sua aliança de casamento. É um documento de 6 páginas que detalha onde cada bala atingiu o corpo de Spencer. E eu sei que isso pode ser difícil de ler e difícil de ouvir. É uma evidência importante para construir o caso de que Michael McKee supostamente fez isso. De acordo com esta autópsia, uma bala entrou em Spencer pelo lado esquerdo, perto da orelha, e outra no lado esquerdo do pescoço. 2 balas entraram pelo lado esquerdo do peito dele,
uma no lado esquerdo da parte superior das costas e uma na mão. Agora, voltando ao início desta investigação. Antes da prisão de Michael McKee, a Audipábio UEX-TV e Columbus disseram que recuperaram várias cápsulas de bala que foram encontradas no chão da casa do Steppe. A autópsia de Monique mostra que ela foi baleada 9 vezes. Monique levou um tiro na cabeça, uma vez com a bala entrando pela bochecha. Ela também foi baleada 3 vezes no peito. Ela também foi baleada no estômago, na mão, no antebraço e 2 vezes na região do bíceps do braço. A polícia também disse que recuperou 2 balas no local e elas podem ser peças cruciais de evidência neste caso. Os horários de morte, tanto de Spencer quanto de Monique, estão registrados às 10 a 11 da manhã do dia 30 de dezembro, o que coincide com o horário do dia em que, segundo a polícia, o amigo entrou na casa após ligar para o 911 e fez aquela terrível descoberta. Tem um corpo, tem um corpo. Tem um corpo aqui dentro. Sim? Ok, espera um segundo. Deixa eu te colocar na linha com o médico. Ok, na linha. Agora, quanto a localizar Michael McKee, além do fato de que ele teve esse casamento fracassado com Monique Tepe, a polícia afirma que a pessoa de interesse, mostrada no vídeo divulgado antes da prisão, apareceu dias após a morte dos Tepe. Mostra um homem de roupas escuras andando de forma peculiar atrás da casa de Spencer e Monique. Eles afirmam que é Michael McKee e explicam como sabem disso. Eles dizem que rastrearam um veículo ligado a Michael McKee e essa pessoa de interesse então entra nesse veículo. A polícia diz que o veículo chegou pouco antes dos Tepe serem mortos, o que acredita-se ter acontecido entre 2 e 5 horas da manhã do dia 30, e eles dizem que esse veículo saiu pouco depois disso. A polícia diz que o veículo tinha características distintas e os detetives chegaram a identificar supostas placas roubadas de Ohio e do Arizona nesse veículo, que foram exibidas em momentos diferentes. Aparentemente, a polícia conseguiu rastrear esse veículo na viagem, supostamente, de Illinois para Ohio e de volta para Illinois. A polícia segue afirmando que o veículo estava ligado ao local de trabalho de Michael McKee, um hospital em Rockford, Illinois, a 1h30 de Chicago e também a um antigo endereço dele. Agora sabemos que Michael McKee morou em Las Vegas por um período, trabalhando para um grupo cirúrgico, e é aqui que quando você olha para o histórico dele. E ele estudou por 15 anos para se tornar cirurgião, uma área de carreira muito admirável em que ele estava e parecia que ele era muito bom nisso. Você começa a ler o processo por negligência médica de Las Vegas, onde Michael McKee é acusado de não treinar um funcionário adequadamente. O suspeito é que várias tentativas de entregar documentos a ele falharam, pois não conseguiram encontrá-lo, como já discutimos. O grupo cirúrgico para o qual ele trabalhava chegou a afirmar que Michael McKee, um cirurgião vascular, um dos principais profissionais dessa clínica, simplesmente desapareceu. O advogado, que entrou com esse processo, disse à WSI e a Columbus que Michael McKee deu um endereço falso para o trabalho dele. Agora, McKee trabalhou em um hospital em Rockford, Illinois. Chama-se OSF Santo Antônio. E naquela noite, 6 de dezembro, a noite do campeonato Big Ten, a polícia diz que McKee não estava escalado para trabalhar. A polícia também diz que em 9 de janeiro, o dia em que McKee foi preso, eles apreenderam o SUV prateado dele no estacionamento daquele hospital em Rockford e dizem que o carro de McKee tinha uma placa temporária do Arizona antes dos assassinatos. Mas ouça essa citação. Os detetives notaram marcas de arranhões recentes na janela, onde o adesivo, que estava no veículo antes dos homicídios, havia sido removido às pressas. E tem mais isso, segundo a polícia. Durante o período dos homicídios dos Tepe, em 30 de dezembro, o celular de McKee havia sido deixado no trabalho e não apresentou nenhuma atividade por 17 horas. Agora, nós não ouvimos o lado do Michael McKee sobre a história, pelo menos sobre o motivo, especificamente, aquela única evidência que a polícia está apontando de que o celular não se moveu por 17 horas, nós não ouvimos uma explicação, se é que existe uma, para isso. Após sua prisão, o apartamento de McKee, em Chicago, foi revistado
E a polícia afirma que encontrou várias armas, incluindo uma com uma ligação preliminar à cena do crime. E por mais que estejamos aprendendo com o depoimento e esta autópsia, não está claro como McKee supostamente entrou na casa dos Tepp na noite dos assassinatos. A polícia afirmou que não havia sinais de arrombamento na casa. Aqui está o vídeo mostrando novamente McKee entrando na cadeia do condado de Franklin após renunciar à extradição de Illinois. O vídeo mostra McKee. Ele está simplesmente calmo, com as mãos algemadas, andando pela cadeia e parece que está com roupas civis enquanto troca para chinelos. E ele não demonstra nenhuma emoção real e continua seguindo as ordens dos membros da polícia. McKee está sendo mantido sem direito à fiança naquela cadeia. Em sua audiência em Ohio, a advogada dele não levantou a questão em relação à fiança, mas disse que poderia fazê-lo em outra ocasião. Também não está claro neste momento quando McKee deverá comparecer ao tribunal novamente. Agora, para comentar o caso, recebemos o comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Svelar. Obrigado por estar conosco. A autópsia de Spencer Tepp foi divulgada. Nós já sabíamos, com base nas reportagens locais desde o início, que ele havia sido baleado várias vezes. Mas qual é a sua reação ao saber que, segundo essa autópsia, ele foi baleado 7 vezes? Bem, parece que foi, podemos chamar de excesso de força, se quiser, mas parece que ele simplesmente, quando pegou ele, começou a atirar. Parece que todos os ferimentos estão do lado esquerdo dele, então eu suponho que ele estava deitado na cama do lado direito e o cara simplesmente começou a atirar. No momento desta gravação, nós não temos a autópsia de Monique Tepp, mas se mostrar que ela levou menos tiros do que Spencer Tepp. Isso é uma evidência que pode ser usada na acusação, Michael McKee, para dizer que, se ele realmente fez isso, havia algo ali, talvez ligado ao casamento ou ao fato de ser o homem que se casou com sua ex-esposa. É possível interpretar isso apenas pela quantidade de vezes que alguém foi baleado? Dívida é dívida, né? Assassinato é assassinato, não importa se o primeiro ou o último tiro te mata. Sério, não influencia nas acusações ou em como o caso é processado. Dívida é dívida. Quando você olha, você sabe, e eu sei. No começo, nós falamos sobre as cápsulas de bala, que supostamente foram encontradas na cena. E para aqueles de nós que não são especialistas em balística, e como essas coisas são rastreadas como uma cápsula de bala, se você a pegar do chão. Neste caso, ele teria levado 7 tiros. Se Monique Tepp foi baleada várias vezes, ele teria disparado muitos tiros no quarto, supostamente com um silenciador. O que pode ser concluído se isso for realmente uma evidência das autoridades. Estojos de munição são como impressões digitais. O estojo de munição ele é único para uma arma, e isso acontece no momento em que o percussor atinge o fundo do cartucho. É como uma certa marcação que ele faz no espoleta. E também no ejector. Então, quando o ejector ejeta o estojo disparado e alimenta o novo, ele deixa uma marca na lateral do estojo, e isso é uma impressão digital. É único para uma arma específica. Li em algum lugar que era uma 9mm. Os estojos de 9mm foram recolhidos. Ele disparou 7 vezes, pelo menos contra Spencer Tepp, e então, presumivelmente, atirou mais. Quero dizer, quantos tiros essa arma comporta? Será que ele teria disparado todas as balas que supostamente tinha naquele quarto? Depende da arma, não sei qual tipo foi recuperada. Mas normalmente a maioria das pistolas 9mm com carregador duplo tem 15 mais uma, então 15 no carregador e uma na câmara, dependendo da arma. E quando você olha agora, meio que olhando para o panorama geral desse caso e o que saiu nas últimas semanas, estamos começando a obter um pouco mais de informação sobre Michael McKee e qualquer tipo de contato que ele teve com o casal. E se você voltar para 6 de dezembro, esse é o campeonato da Big Ten. Os Tepp eram formados pela Ohio State, então eles vão ao jogo, eles estão jogando contra a Indiana, e foi surpreendente quando você lê isso. A polícia diz que tem evidências em vídeo mostrando que Michael McKee esteve na casa deles em Columbus, Ohio. No curtilage, que é uma palavra que agora está sendo muito usada, cuja definição significa a área ao redor da casa. Ele ficou lá por várias horas. A gente cobre esse caso desde o começo, até antes de Michael McKee ser preso. O que você sente ao ouvir isso?
Ah, parece isso mesmo. Ele manteve ela sob vigilância. Manteve a família sob vigilância, o que meio que explica a facilidade de entrar e sair da casa. Quem sabe há quanto tempo ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo desde 6 de dezembro, provavelmente. Ele a mantinha sob vigilância. Acho que, com a informação divulgada pela polícia, eles já sabiam quem procuravam desde o início. Essa é a parte interessante, pois foi uma verdadeira caçada humana, se quiser chamar assim. Foram cerca de 10 dias até McKee ser preso, em 9 de janeiro, então, mais de 10 dias até ele ser preso em Illinois. E eu me lembro, sabe, a gente tinha conversado sobre isso, sabe, a polícia tinha que, sabe, parecia que eles tinham alguma coisa, mas estavam mantendo tudo em segredo, bem reservado. Agora, quando você observa uma investigação com amigos dos Teppes desde o início, afirmam que Michael McKee deveria ser investigado. E já conhecendo algumas provas, por que demoram tanto? Você sabe o que acontece durante esses 10, 11 dias? Eles estão tentando construir o caso deles. Quando você sabe, em algum momento, parece, bem no começo, eles já tinham uma boa ideia de que ele era alguém que precisavam investigar. Tenho certeza de que eles analisavam isso desde o começo. Leva tempo para processar evidências e rastrear os passos dele. Ele estava lá em 9 de dezembro. Como provar que estava na noite do assassinato? Então você teve que analisar todas as suas evidências em vídeo, teve que verificar provavelmente os registros telefônicos dele, os extratos do cartão de crédito, qualquer coisa que indicasse. Viajou de Illinois para Ohio. Sobre a arma do crime, a polícia afirmou em coletiva que há uma ligação preliminar com a cena do crime por meio de uma arma encontrada no apartamento dele em Chicago. Eu sei que há advogados de defesa que dirão que, por exemplo, a balística pode ser uma ciência descartável. O que seria uma ligação preliminar em uma arma de fogo para provar que ela foi, pelo menos preliminarmente, a arma do crime encontrada na cena. Então é bem simples. Testando armas, você vai fazer um disparo de teste na arma que você recuperou, vai recuperar o estojo e vai recuperar o projétil disparado que você atirou com a arma de teste ou com aquela arma. Depois você compara com os estojos ou projéteis recuperados na cena ou nas vítimas na autópsia. Isso é uma boa ciência, desde que os projéteis estejam em bom estado e você consiga. E é a parte de trás do projétil que é examinada, e não a parte da frente, então ela pode estar achatada. Mas onde o projétil sai do estojo, ele deixa um estriamento e isso pode ser ligado à arma. Então, preliminarmente, provavelmente só está esperando alguma verificação. Mas o próprio projétil e os estojos, é assim que se faz a comparação, e não é diferente. É uma ciência bem confiável. Outra parte importante da história é o veículo que Michael McKee teria dirigido na noite em que matou os Teppes, sendo uma prova fundamental que o liga à cena. Porque esse é um veículo onde, pelo que a polícia tem dito, ele supostamente tinha algumas placas roubadas, uma de Ohio e outra do Arizona. Pelo que sabemos, não parece que ele tenha morado no Arizona. E eles dizem que quando ele foi preso, a placa do Arizona, que, segundo eles, estava lá antes dos assassinatos, havia sumido. E parecia ter sido, nas palavras deles, raspada às pressas. Quão boa é a tecnologia se você está seguindo um veículo de Illinois até Ohio para conseguir saber exatamente o que havia naquele veículo. Quais são algumas das características distintivas que permitem afirmar que este é o veículo que ele estava dirigindo. Obviamente, a placa seria algo que você pode ver, mas quero dizer, quão boa é essa tecnologia? Depende das câmeras e do local, como paradas de caminhão, por exemplo. Áreas de descanso, câmeras em postos de gasolina, muito boas. São câmeras muito boas, e se você consegue rastrear o movimento e o deslocamento, talvez o veículo tenha para-brisa trincado ou um adesivo de para-choque diferente, algo assim. Mas as câmeras que temos hoje em dia em todos esses outros lugares, as câmeras de vigilância, das câmeras das rodovias, câmeras na Turnpike, todas são muito boas. Eu penso no celular do Michael McKee. O que é interessante, porque se aquele celular tivesse mostrado no dia 30 de dezembro que ele estava na casa dos Teppes, seria diferente. Estaríamos sentados aqui dizendo que isso claramente mostra que Michael McKee supostamente cometeu esse crime. Nesse caso, a polícia colocou nos documentos que o celular dele não se move por 17 horas. Às vezes, um cirurgião pode não usar o celular durante o plantão. Por outro lado, isso pode indicar que ele deixou o celular para trás, sabendo que a polícia iria tentar rastrear seus passos no dia em que isso aconteceu. Como isso funciona? Como você interpreta isso quando vê alguém cujo celular
não apresenta nenhuma atividade por tanto tempo assim. Durante a acusação de um homem por matar 2 pessoas, Isso agora integra o quebra-cabeça. Já falamos antes sobre provar que o celular de alguém estava na cena de um assassinato, certo? Seu ônus da prova é apenas afirmar que aquela pessoa estava com o celular. Ele deve ter pensado: se eu deixar meu celular, não podem rastreá-lo. Sim, é verdade, conseguimos rastrear o telefone dele até onde parou. 17 horas por 17 horas longe do crime, no entanto, também podemos mostrar que houve outros movimentos durante essas 17 horas. O telefone dele não ter sido rastreado é mais uma peça do quebra-cabeça. Isso serve como evidência ao montar um caso, assim como se o aparelho estivesse presente. quando se trata de voltar àquelas cenas em que os tiros foram disparados, porque nós já sabíamos, novamente através de reportagens da mídia local, que os TEPs tinham sido baleados várias vezes. Ouvir que foram 7 tiros em um espaço tão pequeno impressiona. Ele é acusado de usar silenciador ou outro dispositivo para abafar o som. Sabe, esse era um lugar quando você olha para a casa dos TEP. E são esses tipos de casas geminadas em fila, onde não é um apartamento, mas provavelmente dá para ouvir o vizinho se você estiver em casa. E eu não sei quem mais estava em casa, sabe, nessa vizinhança. Mas quão bom é um silenciador? Porque eu sei que não é como nos filmes, onde só tem aquele som abafado que ninguém ouve. Mas afinal, quão eficiente é um silenciador, onde alguém pode atirar 7 vezes sem que percebam até o dia seguinte? Não é impossível, principalmente se você estiver em casa e no quarto, ambos com portas fechadas. Nem mesmo um dispositivo de supressão rudimentar abafa o som o suficiente para que você não ouça do lado de fora das portas fechadas. Ele morava em Illinois, que tem leis de armas rígidas, e possuía várias armas no apartamento. É legal, mesmo, conseguir um silenciador se você mora em Illinois? Não, mas isso não significa que você não possa conseguir um. E de novo, as leis de armas em Illinois são muito rígidas. Temos muitos crimes com armas em Illinois. As leis só se aplicam às pessoas que as seguem. Então, quero dizer, se você não segue a lei não significa nada. E você pode conseguir um silenciador, pode conseguir um dispositivo para transformar uma arma em automática. Infelizmente, ainda há brechas a serem fechadas. E também parece que pelo menos a partir do dia 6. Quero dizer, ele estava em Ohio, e então, você sabe, pode ir para Indiana, que eu sei, provavelmente tem leis de armas mais flexíveis, estou supondo, do que você teria. Como você rastreia? Se mora em Chicago e trabalha em Rockford, Illinois, você sabe, algo como um silenciador. Se a polícia estivesse tentando descobrir onde ele comprou, isso é algo fácil de descobrir? Não, realmente difícil. Imagino que o silenciador não tenha número de série e possa ser feito em casa. Existem tutoriais na internet, no YouTube, sobre como fazer um dispositivo de supressão para uma arma. Meu palpite é que eles encontraram isso junto com a arma quando a recuperaram, mas é muito difícil rastrear de onde isso veio. E então, quando se trata de Michael Mack, algo que me chamou a atenção é que esse cara vai para a escola por 15 anos e ele sim tem esse divórcio. Parece que ele seguiu em frente e tinha uma carreira promissora. Eu sei que ele foi citado por negligência médica, mas agora é acusado de matar 2 pessoas, incluindo a ex-esposa. E ele parece tão... E eu sei que não é justo interpretar a linguagem corporal assim, mas por um lado, parece que ele está sendo muito cooperativo com as autoridades. Por outro lado, ele parece não se abalar com nada disso. Ele tem estado calmo no tribunal, aparece em vídeo sendo processado na cadeia e apenas segue os comandos. Não sei o que sente por dentro, mas acho que quando você está lidando com alguém que agora é acusado de algo assim, de atirar em alguém 7 vezes em 2 pessoas, e ele parece tão indiferente. Sei que já investigou casos difíceis, mas o que acha disso? Bem, existe um termo para isso. Eu não sou psicólogo, mas isso é chamado de sociopata, sabe? Alguém que não se importa, que não é afetado por nada que causaria emoção em qualquer um de nós. Sabe? E de novo, não sou psiquiatra nem psicólogo, mas para mim ele parece um sociopata. Quando você está investigando um caso e tem essa pessoa que, tipo, tenho certeza de que você gostaria que ela colaborasse, mas ao mesmo tempo você vê essa falta de emoção. Porque eu só imagino, quero dizer, todo mundo faz isso bem. Se fosse comigo, e você sabe, eu nunca estaria nessa situação. Mas, sabe, só de ter sua vida sendo acusada disso. Sua vida acabou de muitas maneiras, e você pode ir para a cadeia pelo resto da sua vida. Como investigador nesses casos, como você interpreta isso? Tipo, aqueles momentos de, sim,
Queremos que ele coopere, mas ao mesmo tempo, ele simplesmente não demonstra muita emoção. Não me importo com o que ele faz. Se não quiser depor, monto meu caso sem ele. E parece que fizeram um ótimo trabalho. Depoimentos são ótimos. Depoimentos podem ser usados para argumentar que ele não é capaz, principalmente se a pessoa não demonstra emoção, algo esperado de qualquer pessoa razoável. Agora há alguém que não liga por ter tirado 2 vidas, e isso pode ser usado como defesa de incapacidade. Não me importo com o que ele faz. Desde que montemos um bom caso contra ele e levemos ao julgamento. É curioso lembrar como alguns dias pareciam muito mais longos do que realmente foram, até mais que 11 dias, e parecia que a polícia estava sempre trabalhando em algo. Eles parecem montar um caso forte. Agora, veremos o desenrolar. Comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Svillar. Obrigado por estar no Law and Crime. O prazer é meu. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. E agora você pode encontrar episódios do On The Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.